Conexão, troca, conhecimento, ensinamento, network, tudo isso e muito mais você encontra aqui no grupo de networking da Martelo, com foco em empreendedorismo na área de finanças pessoais. E aí, tudo bem com você? Olha, se você é recém-chegado, muito prazer, eu sou o Thiago Martelo, idealizador da empresa, tenho o meu sócio Danilo Mendes e juntos criamos então esse bate-papo aqui, esse encontro que a gente faz periodicamente para fazer você se aprimorar como profissional para poder levar cada vez mais conhecimento aí na ponta para o seu mentorado, para o seu aluno, enfim. O intuito é temas sempre relacionados para o desenvolvimento da carreira de educador financeiro, tá certo? Vamos para mais então um bate-papo? Vamos nessa? Vamos para o bate-papo de hoje? Então vamos lá, valeu! Elisandra Souza, psicanalista especializada em psicanálise e linguagem, docente no Núcleo Brasileiro de Pesquisa Psicanalíticas, com o tema Finanças no Divã, a psicanálise do dinheiro, e veio bem a calhar, né? Porque a gente viu aí na apresentação dos membros um monte de gente aí que já fez curso com a Vera Rita, fez curso de coaching, né? A própria convidada ali do Rodrigo e a Jéssica, né? Que já atua na área com cognitivo comportamental. Então, vai ser, com certeza absoluta, um grande show. Elisandra, a palavra é sua. Bom, eu acho que até o meu currículo é um pouquinho mais extenso, mas eu não vou ficar falando muito, porque eu não sou muito de ficar fazendo apresentação, mas no momento, por exemplo, eu faço doutorado na UCES, que é na Argentina, e minha tese, ela mistura finanças e mistura criminologia, porque eu faço um estudo sobre corrupção. Então, é uma coisa que tem aí a ver com finanças. Eu não sei se quando vocês me pesquisaram, eu participei da GFI, não sei se vocês conhecem, eu fiz o curso lá de planejamento financeiro, porque na realidade eu montei junto com a Rebeca Toyama um curso para planejadores financeiros sobre psicanálise e etc. Eu acho que uma das coisas importantes para a gente começar a pensar é essa diferença de psicanálise e a psicologia comportamental ou todas as questões comportamentais. Para a psicanálise, o comportamento ele é superficial. A psicanálise sempre vai trabalhar com alguma coisa bem mais profunda. Eu acho que daí ao longo da apresentação vocês vão conseguir entender o que é que realmente eu estou querendo dizer. Eu inicio, então, falando de 3 nomes que acho que são importantes para a gente iniciar, né, nessa questão do comportamento, da emoção, da psicologia, junto com a questão das finanças. Eu acho que a maior parte de vocês conhece o Herbert Simon, tem uns que falam de um jeito, outros falam de outro. Eu acho que a teoria que ele nos ensina sobre a racionalidade limitada é extremamente importante, principalmente para quem trabalha com números, porque ele já, isso, olha, em 1978, ele já está dizendo, olha, a gente não consegue pensar em tudo, a gente não consegue fazer tudo de uma forma extremamente consciente, porque a nossa racionalidade é limitada. Aí tem o Kahneman, que tem aquele livro, O Rápido Devagar, que eu acho que também vocês já devem conhecer. Vocês conseguem ver? Conseguem, né? O Rápido Devagar. Ele também, um Nobel, então interessante que ele também traz essa questão das impossibilidades de raciocínio, aquilo que vai, de alguma forma, interferir nas nossas escolhas, nas nossas tomadas de decisão. Eu acho essa expressão muito bonita dentro da psicologia econômica. E o último, né, em 2017, que ele também vem trazer para a gente essa questão das escolhas, de como que tudo tem uma interferência, existe algo que ultrapassa aquilo que a nossa consciência consegue trazer, né, aquilo que a nossa consciência consegue dar conta. Ele também tem o livro desse do Nudge, que eu acho que também
Bom, quem fez o curso com a Vera Rita, que eu também fiz o curso com a Vera Rita, conhece, né, esses autores. Aí, um rápido resumo sobre o que é psicologia econômica, para daí a gente entrar realmente nisso que é da psicanálise, né? E eu acho que uma das coisas mais importantes que a psicologia econômica traz é que a gente não é o tempo inteiro racional, a gente tem uma racionalidade limitada. E o que isso significa? Significa que outros comportamentos, outras emoções, tudo que está acontecendo, por exemplo, nesse momento que a gente está vivendo, não só na questão das eleições, mas daquilo que fica imprevisível ao futuro, o que vai acontecer, quem que vai ganhar, como que vai ser, isso acaba interferindo na nossa tomada de decisão para todas as coisas, inclusive as decisões financeiras. E nem sempre é possível a gente, mesmo com todo o conhecimento e mesmo com toda a delicadeza, a gente conseguir colocar isso para o cliente. No meu caso, para o paciente, mas para vocês, para o cliente de vocês. Às vezes vocês percebem que o cliente está escorregando em alguma coisa que ele não está conseguindo perceber. Por quê? Porque foge da possibilidade de racionalidade mesmo dele. Ele não consegue entender, ele não consegue enxergar do jeito que talvez você enxergue. E é super complicado isso, porque quantas vezes você vai falar para o seu cliente tentando deixar claro alguma situação e não entra na cabeça da pessoa, né? A pessoa não entende. Então, eu acho que a psicologia econômica traz esse ponto bastante específico dessa impossibilidade de uma racionalidade total. Então, a gente tem esse desenvolvimento em que todas as coisas que estão acontecendo à nossa volta acabam interferindo naquilo que a gente decide. Não tem como, por exemplo, principalmente para quem trabalha com educação financeira e quem faz atendimento com o cliente, não tem como você separar isso do resto da vida da pessoa e das questões que estão acontecendo ali, dos conflitos daquela pessoa, para tratar somente, que seria até muito mais fácil, tratar somente da questão financeira. Então, às vezes, eu acho que o educador financeiro, o planejador financeiro, esse que atende um cliente nessa área, precisa ser um pouco psicólogo, precisa ter uma escuta um pouquinho mais apurada para conseguir realmente entender o que aquela pessoa está passando e conseguir ultrapassar aquilo de uma forma mais satisfatória. Então, o comportamento das pessoas afetam, a economia afetam de uma forma geral, né? Eu acho muito interessante quando... Eu não sou da área financeira, mas conheço muita gente dessa área, mas quando se fala, o mercado responde assim, o mercado responde de outro jeito, e aí a gente pensa, poxa, o mercado é um organismo muito vivo. E se é um organismo vivo, significa que as pessoas que estão ali acabam interferindo e afetando em tudo o que vai acontecer. Por isso que talvez nem tudo seja tão previsível como a gente gostaria que fosse. As pessoas priorizam o consumo no presente, então todo mundo está esperando uma satisfação no aqui e agora. Para muita gente, ter tido uma decisão ontem sobre a eleição seria de uma satisfação e de um alívio e, pronto, acabou, né? Mas não, a gente vai puxar essa angústia por mais um tempo. Então, tudo que a gente puder satisfazer no momento presente, a gente acaba buscando isso. É mais difícil abrir mão de um prazer, um benefício presente. Eu acho que todo mundo já passou por isso, e talvez essa seja uma das coisas mais difíceis que vocês precisam fazer com os clientes de vocês, né? Como, olha, não, você não vai gastar isso e você vai ter que guardar um pouco para um futuro. E isso porque a gente, enquanto humano, a gente tem uma dificuldade tão grande de se perceber no futuro. A gente acha que isso é muito infantil, porque a criança ela não tem essa percepção, mas se vocês pararem para pensar na idade que vocês têm agora e
aonde que vocês querem chegar, com quantos anos, não é uma coisa tão simples. Quando eu tiver, sei lá, 60 anos, quero estar aposentada, mas isso é tão complicado da gente se ver, porque a questão do presente é muito forte na vida da gente. Então, a maior parte das pessoas tem muita dificuldade de realmente se ver no futuro e planejar um futuro de uma forma melhor, de uma forma mais clara, porque a gente tem realmente essa dificuldade. O movimento de manada, que eu acho que também é um ponto bem importante, interessante na psicologia econômica, que eles trazem, né, esse ensinamento de como a gente se movimenta em função do movimento dos outros. Às vezes eu fico pensando assim, a gente mostra nesse movimento como é difícil a gente sustentar a própria opinião, porque é difícil, na realidade, a gente sustentar quem a gente é, quem eu sou diante de tudo isso que está acontecendo. Pegando novamente o exemplo das eleições, quantas pessoas deixam de falar em quem vota porque não sustentam aquele lugar. E a questão do nudge, que eu acho que também é uma das coisas dentro da psicologia econômica que trouxe uma facilidade para se apresentar alguma coisa ao outro, sem necessariamente a gente falar. É como quando a gente pega uma criança, e aí tem a moça que é professora, não sei se de criança pequena, mas para as crianças muito pequenas não adianta muito você querer dar muitas explicações sobre algumas coisas. As crianças vão aprendendo pelo exemplo, as crianças vão aprendendo pelo movimento, então não adianta pegar uma criança de 2 anos e querer explicar para ela que, olha, se ela sair na rua, o carro pode pegar. Não adianta fazer isso com uma criança de 2 anos. Então, o nudge acho que traz essa coisa mais lúdica que a gente precisa e que a gente acaba trazendo. Então, como eu estava falando para vocês, a psicanálise ela é diferente disso que vocês entendem, né, como finanças comportamentais. Por quê? Porque a psicanálise vai trabalhar principalmente com o inconsciente. E o inconsciente é algo que está na superfície, porque ele não está num baú, no fundo de algum lugar, em que a gente tem que cavocar para encontrar. Ele está a todo momento na superfície, só que a gente não consegue ler. A gente desconhece o que é do inconsciente e a gente só percebe quando acontece alguma coisa que de repente ali se apresentou o inconsciente. O inconsciente, então, é algo que nos movimenta, é algo que faz a nossa vida acontecer, que está na superfície da nossa vida, ou seja, ele está o tempo inteiro se apresentando, ele está o tempo inteiro aparecendo, só que a gente precisa saber ler. Por exemplo, né, onde que está o inconsciente, onde que essa coisa do inconsciente aparece? Aparece principalmente nas nossas falhas, ou naquilo que a gente chama de ato falho. Então, essa frase, percebo que há quórum e, portanto, declara a sessão encerrada, é um exemplo que o próprio Freud dá num texto dele, onde eles deveriam abrir a sessão e aí a pessoa que está abrindo a sessão, ela fala que a sessão está encerrada. Erro de caminho, quantas vezes a gente está indo para um lugar e, de repente, quando se toca, está indo para outro lugar. Eu espero que não seja só eu, só comigo que aconteça isso. Acho que com a maior parte das pessoas acontece. Ou aquela coisa muito besta, você sai da sala, vai para a cozinha, você chega na cozinha e começa a olhar a cozinha, o que eu vim fazer aqui mesmo? Né? Isto é o inconsciente se apresentando. Um e-mail errado, eu coloco esse exemplo, foi até de uma aluna que ela vai mandar para o chefe um e-mail reclamando de um cliente e no fim ela manda para o próprio cliente, dá um problema gigante para ela. E algumas dificuldades que a gente apresenta, dificuldades em engravidar, emagrecer, engordar, em arrumar emprego, em economizar, né? Aquela coisa que o cliente fala, mas eu não consigo. Mas eu não consigo.
o que é esse eu não consigo? Isso é algo do inconsciente. O consciente também se apresenta nos xistes que a gente chama, que são certos trocadilhos que a gente faz, piadinhas, se apresenta nos sonhos. Então, o inconsciente é fácil da gente perceber, porque ele está aí aparecendo o tempo inteiro. A gente é que não lê, a gente é que não presta atenção. A gente vai levando a vida muito sem dar conta daquilo que realmente está acontecendo na gente, e em função disso a gente desconhece completamente o que o inconsciente está dizendo. Só que o inconsciente, para a psicanálise, tem um papel fundamental, porque o inconsciente é o que nos comanda. Ou seja, para a psicanálise, isso que faz eu dizer que eu tenho uma dificuldade, então, eu não consigo economizar, eu não consigo, apesar da não planilha, ou desplanilhe-se, mas eu não consigo fazer uma planilha. Tudo isso diz de alguma coisa deste sujeito que está dizendo, que vai para além daquilo que ele consegue dizer e daquilo que ele consegue simplesmente pensar racionalmente. Então, aí uma imagem, essa coisa, né, que se coloca muito da psicanálise, do que é o inconsciente, como se algo fosse a superfície. Eu sempre falo assim, não está lá no fundo, está na superfície inconsciente. Então, o sujeito não sabe nada conscientemente sobre sua produção inconsciente. Então, a gente desconhece realmente isso que é de uma produção inconsciente. No entanto, é por ela determinada. Então, essa produção inconsciente determina as nossas ações, as nossas escolhas, as questões dos nossos sucessos e dos nossos fracassos. Então, aquela coisa assim, sempre começo um curso e nunca termino. Sempre tento fazer por este caminho e nunca dou certo. Já abri 15 empresas e nenhuma dá certo. Então, há algo do inconsciente aí. Não significa de forma alguma que o inconsciente está dizendo que não é para a pessoa abrir empresa, mas há algo que atravessa esse sujeito de tal forma que ele é sempre levado a uma certa posição, a um certo modo de operar. E isso é do inconsciente. O inconsciente traz para a gente essa coisa de quem será que escolhe para mim, né? Será que existe um destino? Será que existe uma escolha? Se o inconsciente ele me determina, então como é que eu faço então para seguir a minha vida? Mas aí a gente tem um teórico chamado Lacan, e ele fala que do inconsciente somos sempre responsáveis. Então, não há possibilidade de um sujeito não se colocar como responsável daquilo que ele faz, daquilo que ele produz, ainda que seja inconsciente. E o inconsciente nos traz essa sensação de cisão, como se houvesse um outro na gente. Então, quantas vezes a gente tem certos pensamentos e você se pergunta, nossa, mas por que eu estou pensando isso? Quantas vezes você assistindo um filme super romântico, maravilhoso, e aí você tem um pensamento atravessado por algo de um desastre, uma catástrofe, de uma morte, e você fica nessa de, mas quem é que está pensando isso? Eu não quero pensar esse tipo de coisa. Isto é do inconsciente, isto é o inconsciente aí se apresentando. É claro que, como a gente fala da psicanálise, não tem como a gente dizer da questão da infância, então tudo vai começar lá na infância. Por quê? Porque ao longo da nossa vida a gente vai acumulando esses ensinamentos. E como dentro da psicanálise a gente vai dizer, olha, não existe uma racionalidade tão maravilhosa assim, então algumas coisas que a gente passa na infância chega na nossa vida adulta de uma forma meio atrapalhada e que acaba afetando, interferindo de uma forma muito negativa. Então, tudo começa na infância, então com os exemplos, com as falas, aquilo da mãe, do pai, você é burro, você é um fracasso, você não sabe fazer nada de certo. Então isso fica para a criança, para algumas crianças, para cada criança é sempre diferente.
mas isso fica e, de alguma forma, isso vai depois afetar naquilo que a pessoa vai ser, vai escolher, da forma como ela vai viver no futuro. As nossas relações também, então aí eu coloco 2 imagens de, acho que coisas que são tão bem atuais, a questão das redes sociais. Então, dentro da psicanálise, a gente fala aí de um certo tipo de voyeurismo que a gente tem, nesse sentido de tudo ver, né? O tempo inteiro a gente está com o celular na mão, em todas as redes, e vendo o que está acontecendo, um medo de repente, perder alguma coisa, que quando a gente vai um pouquinho para o racional, você fala, mas vou perder o quê? O que pode acontecer? Mas a gente tem essa sensação que se eu não tiver com o celular na mão, eu posso perder alguma coisa, eu vou ficar de fora e eu não mais participo desse conjunto de relações sociais que as redes nos trouxeram. E, além disso, a rede social nos torna evidente, ou pode nos tornar evidente, eu apareço a partir do momento em que eu estou ali, e aí eu posso ter o reconhecimento do outro, posso ter o olhar do outro, e isso faz eu ser quem eu sou. E essa outra imagem, a questão dessas bolhas familiares, né, cada um no seu lugar, cada um no seu canto. Eu lembro que há alguns anos atrás, eu estou dentro da psicanálise já há mais de 20 anos que eu atendo e dou aula, antes, né, obviamente, do celular, a reclamação dos pais era, mas os meus filhos não saem do quarto, então cada um no seu quarto assistindo televisão. E hoje piorou, porque as pessoas estão na mesma sala, com a mesma TV ligada, e cada um no seu ensimesmamento, né, nessa introspecção de ser, tentando aparecer para um outro, num outro lugar, de uma outra forma. Tudo isso acaba gerando na gente uma certa tensão interna. Então, essa tensão, ela vai em busca de algo para descarregar. Então, numa tensão interna, porque eu preciso estar no meio de todo mundo, porque eu preciso saber o que está acontecendo, porque eu preciso de todas as informações, porque eu preciso que minha vida dê certo, porque eu preciso ser feliz. Tudo isso vai me gerar um tipo de ação em busca de uma descarga, uma satisfação, que para a psicanálise é sempre incompleta. Por que é sempre incompleta? Porque sempre há um retorno, sempre há alguma coisa que não se resolve, sempre há alguma coisa que fica. Então, a gente vai em busca de um menor sofrimento e, no fim, a gente fica repetindo a mesma coisa, porque é uma tensão interna, uma ação e uma satisfação incompleta. É como se a gente não conseguisse realmente se conectar, e aí pegando a questão das redes, né? A gente, na realidade, não se conecta com nada e com ninguém, que gera, obviamente, a ansiedade e angústia, né? Infelizmente, estamos vivendo um momento em que as pessoas chegam no consultório já falando, eu tive uma crise de ansiedade. Eu estou, por exemplo, com uma paciente com 17 anos que ela quase perdeu o ano escolar, o ano passado, por causa de crises de ansiedade que a paralisavam completamente. E isso a gente está vendo cada vez mais cedo. As crianças estão apresentando, então, essas crises de ansiedade, essa questão da angústia que cega a pessoa não consegue tomar a decisão quando ela está neste lugar de ansiedade, de angústia, tudo tentando dar conta daquilo que a gente falava, então, de ser reconhecido nas redes sociais, de fazer parte, de estar ali conectado, mas ao mesmo tempo de uma forma extremamente sozinho e isolado. E aí, entrando um pouquinho mais nisso, que acho que é interessante para vocês, a questão dos distúrbios financeiros, e isso eu falo porque na clínica aparece muito essas questões, eu falo até das questões sexuais, então
Quantas vezes, bom, eu já tive vários pacientes assim que a pessoa apresenta uma impotência, por exemplo, uma impotência sexual, e isso está totalmente relacionado a uma questão financeira. Então, a perda de uma empresa, a perda de um emprego, ao descontrole, de repente, que acontece numa determinada situação, e que acaba gerando, sim, questões físicas, inclusive. Então, dentro desses distúrbios financeiros, a gente tem os padrões de comportamento relacionado ao dinheiro, que causam ansiedade, sofrimento emocional, inibições, dívidas. Então, a gente vai responder a esses distúrbios financeiros, não somente na questão financeira, né, não somente na questão do dinheiro em si, mas em todas as relações e, inclusive, na questão da posição da pessoa, qual é a posição que eu ocupo diante do outro, diante da minha família, diante disso que está acontecendo comigo. E aí, alguns exemplos de distúrbio financeiro, então, distúrbios de rejeição ao dinheiro, então, negação financeira, né, a pessoa que muitas vezes tem, mas ela não quer. Existe até um rapaz que está sempre nas redes, ele tem uma fala bem interessante, mas a gente sabe que ali existe uma questão psicológica bem grande. Ele é de uma família rica e ele negou aquilo, e tem um viés muito mais socialista, tudo, mas há ali uma negação, como se aquilo que fosse, né, de toda a herança, de tudo que é da vida dele, devesse ser negado. A rejeição financeira, isso da pessoa, muitas vezes, conseguir certos cargos e não sustentar, conseguir abrir uma empresa e não ficar, parece que rejeita, o tempo inteiro está rejeitando. Gastar menos do que tem, então, acho que vocês também devem ter bastante clientes, eu falo pacientes, devem ter bastante clientes que muitas vezes têm uma boa condição, mas são o chamado mão de vaca, né? Não querem gastar de jeito nenhum. Excessiva aversão a risco, que eu acho que tem mais aí relação com vocês do que, na realidade, com a própria psicanálise, mas é o que a pessoa acaba apresentando. Ela não quer perder de jeito nenhum. Distúrbio de adoração ao dinheiro, então, numa acumulação compulsiva, a pessoa que corre risco, a pessoa que joga demais, aí tem um comportamento patológico com relação ao jogo, viciados no trabalho. Eu acho esse um tema muito importante hoje em dia, principalmente com relação ao home office. As pessoas não estão percebendo o quanto que elas estão dedicando a sua vida ao trabalho, porque hoje em dia ficou meio que sem a separação, né, de qual é o meu lugar de descanso, qual é o meu lugar de trabalho. E isso está gerando bastante problema. Excesso de gasto, aquela compra compulsiva. E aí outros distúrbios financeiros, então, relacionados à infidelidade financeira, o não ser, o esconder do outro, não ter o compromisso com o outro com relação às questões financeiras, o incesto financeiro, isso que se faz de um uso irregular, que se faz às escondidas, que se faz o uso do dinheiro de um outro, facilitação financeira, isso acontece muitas vezes com aquele sujeito que é muito controlador, ele quer controlar toda a família, e ele que entrega, né, mas ao mesmo tempo ele tem que saber tudo o que está acontecendo. Uma facilitação financeira também pode ser em relação a permitir que a pessoa fique numa dependência muito grande, porque você está facilitando, inclusive, facilitação com relação às drogas, né? Quantas vezes pais negam a situação da drogadícia de um filho em função dessa facilitação. E a dependência financeira, que a gente acaba percebendo também bastante. Eu percebo, por exemplo, em pacientes que com 40 anos fala para mim, mas é que meu pai é que vai pagar. E já na minha posição, eu já tenho que ter um tipo de
de relação com isso para que essa pessoa que tem 40 anos, que tenha que ser dono do seu próprio dinheiro e do próprio pagamento que faz para mim. E aí eu trago para vocês, principalmente como curiosidade, a partir de um texto do Freud que chama Arruinados pelo Êxito, a gente fala das pessoas que têm problemas com o sucesso. Talvez também vocês já tenham visto isso, as pessoas que luta para conseguir alguma coisa, mas quando consegue, ela é detonada naquilo. E aí eu trago a Demi Moore, que é uma fala dela, numa entrevista que ela deu, que ela fala de uma autodestruição realmente, quando ela chega num caminho, num lugar de sucesso muito grande, e que ela vai se percebendo, se destruindo não só a questão financeira, mas a questão do si, né? Como se o si mesmo fosse sendo destruído. Esse Arruinados pelo Êxito é um texto que está num conjunto de textos do Freud, onde ele fala principalmente sobre a culpa, e ele vai falar exatamente sobre as pessoas que começam a se arruinarem, a se autodestruírem no momento em que conseguem ter êxito, ter sucesso em alguma coisa. Desculpa se eu falei demais, que a gente começa a falar e não para. Recupera. Obrigado, Elisandra. Parabéns aí pela sua apresentação, um assunto assim, eu gosto muito desse assunto, me chama muita atenção. E assim, no início da sua fala, você falou a questão lá dos entendimentos, né, que muitas vezes você não consegue alinhar com o cliente, no seu caso o paciente, o conhecimento, né, ele não consegue, o racional dele não consegue assimilar, vamos dizer assim. E normalmente, assim, na maioria dos casos, o que é preciso ser feito aqui do nosso lado, como educadores financeiros, é iniciar um processo de construção desse conhecimento, aos poucos, né, para a gente conseguir levar o cliente de um ponto ao outro, né? Dito isso, como que a gente pode ter ferramentas para a gente identificar com maior clareza quando o cliente ele precisa primeiro de uma terapia psicológica ou comportamental antes da financeira? Como que a gente fala assim, não, isso aqui não dá, vou ter que encaminhar? Como que eu faço isso? É interessante isso, né? Porque quando eu dei aula na GFA, eles também falam, mas qual é a ferramenta? Qual é a ferramenta? E aí é que eu acho que é a maravilha do humano. Não tem, porque a gente não é um livro, né, de regras, e daí complica também para a gente que trabalha com o humano, né? Não só para mim, mas para vocês também, que vocês trabalham com o humano, e é extremamente complicado. Mas acho que um dos pontos principais é quando não tá tendo resultado. Você faz, ou a pessoa fica dando muita desculpa, a pessoa fica encontrando justificativas maravilhosas, que, aliás, quanto mais inteligente a pessoa, mais desculpa maravilhosa ela tem, que a gente agarra e fala, nossa, olha só que legal, que lindo isso. Só que você consegue perceber, como você está de fora, você consegue perceber se está caminhando, se não está caminhando. Eu acho que quando chega nesse momento em que você já está ali 1 ano com a pessoa e não está tendo resultado, e a pessoa fica dando muita desculpa para muita coisa, você vai fazer a reunião, a pessoa nunca pode, a pessoa não consegue. Eu acho que aí está na hora de falar, olha, cuida um pouquinho de si, não deixando esse lado, porque eu acho que não é possível deixar a questão da educação financeira, mas às vezes a pessoa precisa primeiro entrar em si mesmo, olhar para si mesmo. E é uma coisa muito interessante que a gente só consegue olhar para si mesmo quando a gente tem um outro olhando para a gente, às vezes dando esse toque de olha, será que você não tem outras questões, alguns outros conflitos que você precisa ir mais profundamente, não só, né, nessa questão financeira, mas porque é um outro que vai
mostrando, né, vai colocando um luminoso, assim. Então, eu acho que é mais ou menos nesse lugar aí, quando não está respondendo e a pessoa está dando desculpa demais. Isso faz muito sentido, né? Totalmente, assim. E a experiência do dia a dia que vai nos dizer, né? Assim, né, esse aqui, pelo que eu estou percebendo aqui, já vou encaminhar aqui para Lisandra. Por isso que aqui na Martela, a gente, infelizmente, em alguns casos, a gente tem que demitir o cliente, né? Porque não vai, né? Enfim, então... Tá mas agora não precisa demitir mais, manda para um psico qualquer coisa, né? Nesse sentido, né? Tipo assim, ó, primeiro vai resolver essas questões, depois você volta, é nesse sentido mesmo. Mas, ó, uma coisa que eu acho que é muito importante, e eu sei, assim, a gente dentro da psicanálise fala assim, ó, vocês são mais neuróticos obsessivos porque vocês têm uma forma de pensamento mais organizada, mais sistemática, que eu acho que ajuda muito para quem não é, que nem eu, que não sou muito organizada. Mas acho que uma coisa muito importante é que você tem que ter um olhar muito individual, né? Não achar que a mesma solução vai estar para todo mundo. E aí, assim, de repente você fala, eu tenho uma pessoa que não está caminhando, mas de repente o jeito dela é um caminhar mais lento. Então, não é que não está resolvendo, mas o dela vai demorar um pouco mais, né? E às vezes não é uma questão de um conflito psicológico muito grande, mas às vezes é uma pessoa que é mais devagar, enquanto outras, né? Você vai falar, olha, faz isso, faz aquilo, acho que você tem que olhar desse jeito, a pessoa já na semana seguinte já fez tudo, o que também pode ser um problema, né? Porque às vezes a pessoa está fazendo isso só para te agradar, para ver se você resolve as coisas para ela depois. Parabéns. Japão, um dos países que tem o maior índice de suicídio do mundo. E chegando aqui no Brasil, eu identifiquei que está ocorrendo muito suicídio, principalmente por causa das finanças. Mas ainda não tem uma estatística disso. Você acredita que o inconsciente ele se tornou um bloqueador? O consciente? Inconsciente. Não, o inconsciente ele nunca é um bloqueador, apesar de que ele nem sempre trabalha a nosso favor. O que eu percebo, assim, a gente realmente tá tendo muito caso de suicídio, principalmente com adolescentes e crianças, que é extremamente preocupante. Toda semana a gente fica sabendo de um caso em alguma escola, em algum lugar, que não sai na mídia, principalmente de adolescentes. A questão é como é que eu lido com os meus conflitos. Então, quando a gente fala, por exemplo, de suicídio em adolescentes, o que está acontecendo com o meu corpo, o que está acontecendo com as minhas vontades, agora nesse mundo, quem sou eu? Sou menino, sou menina, gosto de menino, gosto de menina, tudo isso confunde tudo, né? Aí a pessoa, às vezes, vai para as drogas, porque está mais fácil, às vezes não se enfia dentro de casa e tem suicídio. A questão financeira, para algumas pessoas, ela é do ser, assim, quem eu sou aquilo que eu produzo. Então, no momento em que eu tenho um conflito e que eu não consigo dar conta, e aí eu concordo com você, eu atendi uma moça que o marido se suicidou, isso no início da pandemia, em função de questões financeiras, porque chega um momento que qual é o caminho? Não tem. Essa coisa do suicídio é muito... Cheguei no meu limite. E quando você está com uma pessoa que o sentido da vida dela tem a ver com essa questão financeira, e nem digo aquela pessoa que é apaixonada pelo dinheiro, que gosto, quero ter, quero acumular, não, mas às vezes é aquela pessoa que não conseguiu pagar os funcionários, teve que fechar as portas e está ali devendo imposto, está devendo funcionário, e sabe que aquele pai de família que dependia do trabalho daquela empresa não vai. Então, quem é ele? Entendeu? Assim, é meio que como se você falasse, quem sou eu diante desse conflito que eu não tenho lugar? Então, se eu não sou mais nada, eu não sou mais nada. O que me resta é suicídio. Então, sim, as questões financeiras acabam interferindo. Agora, o inconsciente, ele não vai ser um bloqueio, ele vai já estar mostrando os caminhos.
Por isso que eu falo assim que a gente não consegue perceber. Uma pessoa que vai chegar a um suicídio, ela vai mostrando de outras formas, com outras coisas, esse limite. Ó, estou chegando no limite, vou chegar no momento que eu não vou aguentar mais. Mas é que a gente, em geral, a gente não vê. Tá todo mundo muito ocupado, né? Então, a gente não enxerga isso. Obrigado, Elisandra, pela palestra. Eu sou um freudiano com tendências lacanianas, então eu adorei a apresentação. O que eu queria tentar contribuir, puxando um pouquinho para o que o Arthur falou de como você identificar, né, que o seu cliente, se o problema dele é realmente só o financeiro ou tem o psicológico, como que o educador financeiro, já que não existe uma ferramenta, né, para a gente fazer essa identificação, como que a gente pode fazer uma espécie de anamnese psicológica desse cliente, para a gente tentar puxar ali um pouquinho se ele já tem alguma tendência com problema com dinheiro, ou como que é a visão da família dele com dinheiro, que a gente sabe que isso afeta muito também no desenvolvimento. Então, como que seria, assim, teria algum jeito mais fácil de a gente fazer essa anamnese sem querer ser um psicanalista, entendeu? Mas se tivesse, eu vendia caro. Eu sempre falo assim, se eu tivesse a solução, eu ia vender muito caro. Mas não tem muito um questionário, né? Eu acho que a escuta, ela é sempre muito importante. Isso independente de ser um psicanalista ou às vezes escutar quem está do nosso lado, né? O irmão, a mãe, o pai, o marido. Às vezes isso falta pra gente. A gente não consegue fazer essa escuta. Então eu acredito que uma escutativa, isso. Quando você escuta a história que a pessoa está te trazendo, vai ter coisa que vai te saltar, né? Então, de repente, alguma coisa relacionada à família, à infância, a forma como a pessoa lida com o dinheiro, a importância que aquilo tem. Então, eu acho que é mais nesse sentido da escuta. Agora, não sei, teria que, de repente, estudar bem para ver se é possível montar um questionário específico. Eu não conheço, mas para ver se dá para montar um questionário específico para ver se aparece alguma coisa. Mas outra coisa que eu acho que é importante é que nunca vai ser na primeira vez que você conversa com a pessoa, né? Até porque a pessoa vai conversar a primeira vez, vai te falar algumas coisas, sempre vai esconder algo, e depois, ao longo do processo, é que você vai começando a entender realmente como é que aquela pessoa funciona. E eu acho que é aí que é possível você perceber algo que está um pouquinho fora, vamos dizer assim, né? Mas não tem um questionário. Eu não tenho. Ô Eli, deixa eu fazer uma contribuição baseada no que o Diego falou. Desculpa cortar a fila aqui, pessoal, mas só porque tá dentro do assunto, né? Mas é bom lembrar, viu, pessoal? Pelo menos aqui no caso da Martelo, cada educador financeiro aqui tem um formato, um jeito de atuar. Mas aqui na Martelo, viu, Eli, e a maioria dos educadores, penso eu também, que na verdade a gente tá com o melhor dos mundos, porque quando o cara chega pra gente, ele já fez esse filtro, ele já levantou a mão pra pedir ajuda. Entende? Então, assim, esse senso de apuração não é assim, sei lá, eu acho que o senso tem que ser até do psicólogo e do psicanalista, porque o cara chega lá e fala, tô cheio de problema. Aí o cara fala, tá, peraí, aonde? Aí ele tem que achar o dinheiro. O nosso aqui não, o cara já fala, estou com problema com dinheiro, por isso que ele chega aqui, você entendeu? Então, assim, eu acho que é uma condição um pouco mais favorável para nós, assim, entende? Porque o problema já tá estampado na cara dele, porque ele já tá chegando falando. Faz sentido, Eli, que eu tô comentando? E eu acho que uma coisa que é importante que você falou, que é que essa coisa de que a pessoa já chegou pedindo ajuda, né? Então, ela já se colocou num lugar em que, olha, eu preciso deste outro que me olhe, e aí ela vai estar mais apta a aceitar, de repente aquilo que você propõe. Então, eu acho que já passou pela fase da aceitação, né? Nesse sentido é melhor. Mas mesmo assim, eu ia falar paciente, muitos pacientes, mas não, muitos clientes, eles vão acabar escondendo. Ele vai apresentar um problema para você, e daí, no fundo, quando você vai ver, você fala, nossa, queridão, como é que você não me falou dessa dívida que você fez desse jeito? Mas a gente pega ele na curva aqui, viu? Aqui a gente pega ele, mas é isso mesmo, normal, por vergonha, por medo, né? É isso mesmo.
Sandra, parabéns pela tua apresentação. Eu me identifico muito, porque sou da área da psicologia, da TCC um pouquinho diferente, mas a gente tem abordado muito esse assunto transtornos financeiros nessa capacitação que eu estou fazendo agora de psicologia do dinheiro. E até quero deixar uma indicação para quem quiser conhecer um pouquinho melhor. Tem um livro que fala muito disso, que é esse daqui, ó. Então, quem quiser conhecer um pouquinho mais, esse livro fala muito... Qual o nome, bonita? É A Mente Acima do Dinheiro. Legal, obrigado. Depois eu mando uma fotinho lá no grupo. Show. E ele fala muito sobre os transtornos financeiros, sobre como a nossa mente funciona em relação às finanças. E eu achei muito legal, porque é bem um assunto que eu estou estudando agora na capacitação. E caiu muito certinho, assim, para tudo que a Elisandra falou. E eu acho que muito importante também as pessoas que trabalham com educação financeira tentar conhecer a história financeira dessa pessoa, porque a gente segue muitos padrões familiares, né? Ou a gente repete, ou a gente tenta fazer totalmente diferente. E eu acho que isso também influencia muito nos nossos comportamentos financeiros. É a conversa, né? Eu acho que o trabalho, às vezes, claro que vocês fazem todo um outro trabalho, mas assim, nessa hora da conversa que você fica sabendo essas sutilezas, né? Aquilo que de repente a pessoa vai começar a falar e não fala, e você fala, deixa para um outro dia e eu vou pegar mais nesse ponto. Mas tem que escutar, tem que escutar. Por isso, não tratar as pessoas como todas iguais, né? Tá tudo da mesma caixinha, então a mesma solução para todo mundo. E aí eu acho que isso complica. Para algumas coisas seria maravilhoso, eu acho, né? Nem remédio. Sensacional, sensacional. Parece que eu tô dentro da sua cabeça e você da minha. Sensacional. Tô aqui super me divertindo com as respostas. Ô, Rosane, você tava com a mão levantada e baixou, bonita, mas você quer falar? Ou você desistiu? Não, é o seguinte, acho que igual você acabou de falar, Fábio, ela está dentro da minha cabeça. Porque eu tenho atendido uma pessoa e, assim, eu percebi que durante o processo, nitidamente, assim, entre linhas, né? Essa pessoa estava a ponto do suicídio. Né? Mesmo ela conseguindo lá ajeitar a vida dela financeira, mas a vida dela estava um caos. Divórcio, marido, filho, e ela não estava suportando. E eu encaminhei ela para psicologia, sabe? Então, vamos dar um tempo aqui, né? Eu demiti ela, né, Thiago? Eu vou dar um tempo aqui, porque você está precisando dessa ajuda aqui. E ela já fez 2 sessões lá e já me agradeceu, já mandou mensagem para mim, Rosane, eu precisava daquilo. Mais uma vez eu te agradeço, porque além do dinheiro aqui, de eu resolver minha vida financeira, você me apontou aqui uma saída que eu não estava vendo, eu não estava enxergando. Eu acho que é importante a gente pensar a questão financeira como uma área da vida, né? Eu tenho a família, eu tenho a financeira, tá certo que às vezes a financeira começa a degringolar, você fala, nossa, ferrou tudo. Mas quantas vezes acontece o contrário, né? A sua vida financeira começa a cair quando você tem sei lá, tá em processo de divórcio, tá com um filho doente. Na pandemia agora, gente, pelo amor de Deus, o que as pessoas viveram e tiveram de problema e que não tinha exatamente a ver com não estou mais ganhando, não estou trabalhando, tinha a ver com quem que eu sou agora, né? O que vai acontecer com a gente? E a pessoa não dá conta disso. Então, mas eu acho que é interessante ver, né? Ó, são áreas diferentes, então vamos tratar nas áreas diferentes. Oli, e o contrário é verdadeiro também, né? Por exemplo, tem muita gente que às vezes acaba partindo para resolver a questão financeira que acaba destravando muitas outras áreas, né? Ou seja, de novo, cada ser humano é único, né? Cada um tem um processo, cada um tem um momento, né? Mas muitas vezes é que assim, se a pessoa consegue, melhora o financeiro, ela começa a se organizar no financeiro, e é esse financeiro que está arrastando outras coisas, as coisas vão melhorando, inclusive definições de relacionamento. Eu não vou nem dizer assim, volta com a esposa ou com o marido, não. Às vezes precisa melhorar o financeiro para ter um divórcio, por exemplo, que é necessário ali para aquele casal ter um divórcio. Então, eu acho que as 2 coisas acontecem. Por isso que
A gente fala das áreas, vamos tratar as áreas diferentes, mas se você não tiver uma escuta para perceber, ó, pera, tem alguma outra coisa ali que não tá dando, você perde, né? Você perde na possibilidade de ajudar aquela pessoa. Sandra, foi maravilhoso a sua palestra, nossa, muito conhecimento. E só uma frase assim que me chama muita atenção quando você comentou que a produção do inconsciente determina muita coisa no nosso dia a dia, né? Porque eu sou uma pessoa muito mental, então eu sou muito do consciente, assim, eu sou, né, muito, enfim, matemática, aquela coisa. E quando você deu o exemplo assim, quando você vai para algum lugar, esquece, então isso é o teu inconsciente. Então agora minha dúvida ficou assim, seria, eu né, com o conhecimento que eu tinha, eu achava que seria assim, uma questão de cansaço, um estresse, mas não, eu também posso verificar, ou então é algo que está me chamando a atenção. Seria isso? Mas então, vamos pensar assim, às vezes pode ser um cansaço também, né? Mas em geral não. Então você, sei lá, toda hora você vai sair de casa, você esquece a chave do carro na sua casa. Aí você chega no carro, esqueci. Aí, de novo. Pela terceira, quarta vez, fala, opa, aquela coisa da gente ver se... Deixa eu ver se eu fechei o portão. Quer dizer, se isso está acontecendo muitas vezes, isso está querendo dizer alguma coisa para você. Agora, aconteceu uma vez, às vezes por causa de cansaço, às vezes você está distraído, ou às vezes, como diz Freud, às vezes um charuto é só um charuto, né? Mesmo que seja algo do inconsciente, não é nada que você precise cavocar, ir atrás, mas se te causa sofrimento, se começa a se repetir demais, se você vê que, por exemplo, pessoas que tropeçam, conhecem gente que vive tropeçando? Sim, tropeça, sim. Tropeçar de tropeçar mesmo, cai. Pô, tem alguma coisa. Eu tive uma aluna que ela conta rapidinho. Ela estava com uma questão de uma reunião que ela não queria ir, mas ela tinha que fazer a reunião, tinha que fazer. Um dia ela marca a reunião. Quando ela tá saindo de casa para ir para essa reunião, ela cai e quebra o fêmur. Só. Ela falou assim que na hora que ela caiu, ela falou assim, ô inconsciente, por que eu não fiquei em casa? Então, assim, às vezes, coloca a gente em situações que são complicadas, como, né, de repente, trocar o nome de uma pessoa por nome de outra. Ixi, e agora? Isso é complicado. Mas depende de quem for, não tem problema, né? Agora, depende de quem for, você vai apanhar. Então assim, tem que tomar cuidado. Agora, tá te dizendo alguma coisa. Só que, assim, às vezes, sei lá, você foi pra cozinha e esqueceu o que você foi fazer lá. Isso não... é do inconsciente, mas não significa que você precisa procurar tratamento. Sim. Não, sim, é porque teve uma fase da minha vida justamente quando era um momento bem complicado, então estava sempre acontecendo o mesmo fato, né? Eu falei, nossa, e realmente, você comentando agora, alinhando os pontos, eu vi que deu bem certinho, então vale a pena a pessoa, quando tá demais, realmente a pessoa dá uma investigadinha, né? Pelo menos ficar atenta, né? Ligar o bom senso, né? Ligar a luzinha de alerta, né? Isso. Também não é para ficar procurando o problema, não. Deixa acontecer algumas vezes e depois... Criando problema, senão né? Tem gente que cria. Os problemas já vêm pra gente, né? A gente não precisa criar mais, não. Mas bem interessante. Gratidão, muito obrigada, viu, pelo Chegando ao fim de mais um encontro, espero que você tenha curtido. Sensacional esse bate. Afinal de contas, né, nós juntos conseguimos gerar muito mais conhecimento, né, com essa troca que nós fazemos tão gostosa aqui no nosso grupo de network da Martelo, com foco em empreendedorismo na educação financeira. Olha, é de suma importância que você então preencha a pesquisa de satisfação, só assim a gente vai conseguir melhorar cada vez mais a nossa entrega, né? Tudo que a gente leva aí pra você, beleza? Se quiser compartilhar, comentar, chama o vizinho pras próximas, se atente à agenda e não perca nenhum encontro, tá certo? Beleza? Te vejo então no nosso próximo encontro. Comente aqui o que você quiser e até lá. Tchau, até mais, valeu!